Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui entrando ao vivo para conversar sobre série. Hoje o Joca, dá oi, Joca, e só nós dois, na verdade só eu, e a gente vai conversar um pouco sobre série. O tema de hoje é A Casa das Flores, da Netflix. Não, a gente não vai falar sobre a série lançada, a série do momento da Netflix hoje. Hoje o tema é outro. E eu vou explicar depois por que dessa escolha. Bom, vamos começar do começo. Como é que eu soube de A Casa das Flores? Por um trailer que a Netflix lançou. E eu assisti aquilo e eu falei, cara, que novelão. Assim, que novela mexicana mesmo. Assim, quem cresceu que nem eu nos anos 80 e começo dos 90 e seguiu, né? Porque afinal de contas o SBT nunca superou isso. Novela mexicana é parte da nossa realidade, é parte da nossa rotina. Não é nada que, meu Deus, algo fora da nossa realidade. Imagina, a gente conhece, mesmo sem assistir, mesmo sem não acompanhar. Quer ver? Você pode não ter assistido, mas você conhece as Três Marias da Thalia. Não conhece? Maria Mercedes, Marimar, Maria do Bairro. Você conhece a Usurpadora, Paola e Paulina Bracho. Carlos Daniel. Você conhece... São milhares de novelas, são milhares de histórias, todas muito parecidas, inclusive, mas com certeza você conhece alguma coisa mexicana. Então, quando eu vi, eu falei, vou dar uma chance. Vou ver qual é a dessa série, porque era uma referência familiar pra mim. E, honestamente, que acerto. Que acerto da minha parte por ter apostado, viu? Então, por isso que eu falei, vou fazer, porque eu quero que vocês assistam também. Vamos começar da origem. O que fala A Casa das Flores? E aqui não há spoiler algum, até então. A Casa das Flores conta a história de uma família, a família de la Mora, que eles são o estereótipo da família mexicana perfeita. Um pai, uma mãe, todo mundo com dinheiro, com os cabelos enormes e bem-sucedidos, e 3 filhos. Paulina, que é a mais velha, Helena, a do meio, e Julia, que é o caçulinha. Tudo impecável até esse ponto, correto? Correto. A novela mexicana, né, minha gente? Novela mexicana não é tudo impecável. O pai, o Ernesto de la Mora, ele tem um amante há muitos anos. E no dia do aniversário dele, a amante entra na floricultura da família da mulher, da Virgínia, que é a mãe. A floricultura, inclusive, é a Casa das Flores em questão, e se mata enforcada, lindamente. Olha que qualidade de roteiro, que qualidade de enredo. E aí começa-se aqui toda essa história. Da onde veio esta mulher, esta Roberta, como essa família vai lidar com essa dinâmica, e uma amante que brotou, e uma nova família, uma amante com 20 anos que tem um filho que é dela e uma filha em comum com o Ernesto. Então esses 3 irmãos acabaram de ganhar uma irmãzinha caçula e mais um meio-irmão. Então a dinâmica da família se expande. E um ponto importante. A amante era dona de um cabaré que se chamava A Casa das Flores. Sim, é uma delícia. Eu acho isso de uma gostosíssima, maravilhosa. E é mexicano do começo ao fim. Você termina querendo gastar o seu parco portunhol. Mas não é só isso. Eu acho que resumir a isso, a essa trama de, meu Deus, uma família aparentemente perfeita, cheia de segredos, traições e mistérios, é muito pouco. Eu acho que aí a gente começa a entrar nas camadas do porquê A Casa das Flores é muito legal. Pra mim. Se eu não gostar, problema é seu. Eu achei muito boa.
O criador da série, o Manolo Caro, ele tem um apreço muito grande pela comunidade LGBT. Então, ele faz um trabalho de representatividade nessa história que é assim... É muito bom como ele bota em jogo e como ele questiona preconceitos e representatividade e tudo mais em todos os personagens, especialmente nos filhos. E eu vou passar por cada um deles para desenvolver um pouquinho da trama de cada um deles. Então, começando pela mais velha, a Paulina, maravilhosa, Cecília Soares, falando num tom extremamente pausado e extremamente articulado, que começa a irritar até que você percebe que é completamente proposital, porque vira piada. Então você entra, você embarca naquele tom. Paulina é divorciada, tem um filho, o Bruno, um filho adolescente, e ela, o ex-marido dela, tem uma questão. Ele gosta de se vestir... Aí eu vou começar a dar spoiler, tá, gente? Então, se você estiver assistindo isso agora ou depois no nosso YouTube, vai ter spoiler daqui pra frente. O marido dela, José Maria, ele gosta de se vestir de mulher. Não só ele gosta de se vestir de mulher, ele se descobre trans. Então, o que era José Maria passa a ser Maria José, num personagem que o Paco León, que é um ator conhecidíssimo no México, um galã no México, se desconstrói assim numa mulher maravilhosa, uma mulher incrível, e eu gosto muito. A irmã do meio, Helenita, ela mora nos Estados Unidos e ela tem um noivo que ela esconde da família porque ele é negro. México, muito preconceito envolvido, né, minha gente? Então, o Dominique, e ela traz o Dominique neste momento, nesta festa, onde toda a trama começa a acontecer. Só que nesse meio tempo ela desenvolve uma paixão por uma outra pessoa. O Cláudio. Cláudio, quem é Cláudio? Não falei o nome dele ainda, mas já falei dele. O Cláudio é o filho da amante do pai. Obrigado, México. Obrigado, México. O filho da amante do pai, ou seja, o meio-irmão dela, mas que não é irmão, não tem nenhum laço sanguíneo, e ela desenvolve uma paixão ali. Que delícia! Aí, chegamos no terceiro, que é o Julian. O Julian, ele é um caçula sem nada na cabeça, completamente cabeça vazia, que ele tem uma noivinha, uma namoradinha, uma namorada, vai, esse é o termo certo, uma namorada impecável, menina da sociedade, rica que nem ele, blá blá blá, loira, oxigenada, todo esse estereótipo, mas ele é amante do consultor financeiro da família, ele é bi. Então, percebe o que a gente já colocou nesse cenário aqui? A gente já colocou racismo, uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa bi. A gente vai permear em um pedaço da história sobre lesbianismo, mas é muito mal trabalhado, então acho que não vale a pena nem a gente entrar nessa questão. Mas tem de tudo. E não satisfeito, no cabaré, na Casa das Flores Cabaré, ainda tem um grupo de travestis maravilhosas. Elas carregam os nomes de grandes divas, tipo Glória Trevi. Olha que coisa deliciosa. Então eu acho que assim, por que eu gostei muito? Eu não vou me alongar horas nesse vídeo, porque eu acho que não tem nem porquê. Mas o que eu gosto muito nessa trama? Eu acho que é uma trama que pega a essência do que é a ficção mexicana, como a gente conhece as novelas mexicanas, e leva para o mundo por meio da Netflix. Não que as novelas mexicanas não alcancem o mundo, mas a Netflix hoje tem um alcance, uma penetração gigantesca. Então pega essas novelas mexicanas e espalha pelo mundo afora, mas questionando muito do preconceito que o povo mexicano tem.
E não só o povo mexicano, né, minha gente? Então você vê uma novela mexicana com bi, trans, travesti, gay, muitas cenas, sexo, bunda, é muito gostoso, é muito libertador, assim, porque é de uma cafonalha incrível, tem toda a cafonalha mexicana, mas questionando essas coisas. Então você vai se envolvendo nessas histórias, passa-se por relacionamentos abertos, exposição na internet sobre crimes virtuais, enfim, é uma novelona mexicana completamente antenada no século XXI. E eu achei isso uma delícia de assistir. São 13 episódios de, até meia hora. E preste atenção, todos eles têm nome de flor e na sequência o que aquela flor representa e é o gancho do episódio. O que tem de poréns nessa série, assim? Nem tudo é uma maravilha, né, gente? Eu acho que poderia ser um pouquinho mais curta, porque ela constrói um arco que é muito óbvio, que é a revelação dessa amante com a morte dela para Virgínia. Virgínia é essa que é vivida por ninguém mais, ninguém menos do que Carmen Verônica, uma das maiores atrizes da história do México, que está maravilhosa. E o que seria a vingança dela contra o marido, contra o Ernesto, que o tiro acaba saindo pela culatra, e aí, num arco de 3 meses, que é o que a trama se passa, como é que ela vai resolver o tiro que ela deu, não literal, óbvio, mas que foi completamente errado, enquanto a família dela tenta se reerguer e se desconstrói completamente. E é uma história muito legal, mas aí poderia tirar 1 ou 2 episódios ali do meio, que pra mim, honestamente, foi muito pra enrolar. Então, algumas tramas poderiam ser um pouquinho encurtadas, especialmente a trama da Micaela com o Bruno, das crianças. Eu entendi que tem uma conexão, mas não tinha muito porquê ali. E a trama do Julian com o Diego. Eu amo, vamos deixar muito claro, eu amo a trama do Julian com o Diego. Julian é esse que você vai assistir, você vai falar, eu conheço essa carinha de algum lugar. O menino chama Dario Yazbek Bernal. Sim, Bernal. Ele é o meio-irmão do Gael Garcia Bernal. Então você fala, conheço essa carinha. Mas a trama dos dois chega uma hora que começa a ficar meio... tem algumas coisas muito legais, mas começa a ficar enrolenta. Você fala, não precisava, sabe? Mas podia ser um pouquinho mais curta. A mesma... Aliás, não só a dele. Eu acho que a trama dele, a trama da Helenita, da irmã do meio, a única trama que é bem... Pra mim, o tempo de tela é bom, é a trama que envolve a Paulina, que é a mais velha, e a Maria José, que é o ex-marido dela. Acho que essa tem um tempo muito bom de tela. A história da Verônica também, da Virgínia, aliás, muito bem. E o que eu gosto? O que eu gosto muito? Primeiro que tá cheio de homem bonito. Paco León, Juan Pablo Medina, o próprio Dario Bernal, um monte de ator, elenco de apoio belíssimo, então tem para todos os gostos. Mulheres mexicanas, o povo para fazer umas mulheres com cara de Miss bonita. Assim, é bonito de ver, assim. Eu sei que é elitista e é todo é uma série branca. Eu sei de tudo isso, inclusive quando se trabalha a questão do Dominique, se passa por isso, mas não tem como não achá-los com cara de novelão mexicano bonito. E novelão mexicano as pessoas têm cabelo com muito laque e são todas muito brancas e bonitas. É a realidade. Ele tentou... É nítido que o diretor, que o criador, que ele é o roteirista e diretor de todos os episódios, que ele se esforçou muito para levar para o mundo também esse estereótipo. Ele quebra o estereótipo em algumas tramas, mas ele leva esse estereótipo de traição, paternidade, sequestro, herança, tanto herança financeira quanto herança de sangue. Tá tudo lá. Pra você que viu novela mexicana, tá tudo lá, sem tirar nem pôr.
A trilha sonora, outro primor, sabe? É a música mexicana passando por músicas clássicas, assim, bem tradicionais mexicanas, indo por uma coisa um pouco que pega um pouco mais pro pop, assim, do latino, bem legal. Aliás, no episódio 3 tem uma cena que eu adoro, que pra mim é uma das cenas mais divertidas, que tem uma música que eu também adoro, que já foi regravada por uma outra atriz famosíssima, a Thalia regravou A Quem Não Importa, e tem um número incrível, os números musicais, é uma série cheia de números, pequenos números musicais, por se passar dentro de um cabaré, uma parte da ação. Então isso funciona muito bem. Então, o que eu achei? Eu assisti em 2 dias. Assim, 2 dias eu matei a série, porque ela é muito tranquila, se acaba, ela tem ganchos, assim, ganchões mesmo, assim, de novelão mesmo. É um novelão em 13 capítulos. Para quem tá acostumado, se você assiste com a sensação de que você está assistindo uma novela mexicana, você assiste muito mais tranquilo, muito mais rápido do que com a sensação de que você está vendo... Faz sentido isso? Eu acho que pra minha cabeça faz, mas se alguém achar que não, comenta aqui. Mas parece que ligou uma chavinha quando eu comecei a assistir, de que eu estava assistindo uma novela. E novela você está acostumado a ver muito mais episódios, encheção de linguiça, esses ganchos, então você flui, você vai. Aliás, tem ganchos muito melhores do que os ganchos médios de séries da Netflix. Porque a Netflix, por ser um produto feito para você maratonar, em geral o gancho não precisa ser aquele gancho que você tem que esperar e comentar. Pode ser um ganchinho, porque em 3 segundos você já vai começar um episódio novo. Aqui não, aqui tem ganchos. Se você quiser assistir um por dia, você vai ficar comendo esperando aquele momento. Então é estranho falar isso, mas na minha cabeça funcionou muito bem nesse sentido de eu tô vendo uma novela mexicana, um pouquinho menor, bem mais de tempo, bem menor no número de episódios e com uma pegada século XXI, apesar de ter aquela cara anos 80, 90 até hoje. Percebem? Não, né? É confuso, é bem confuso o que eu tô falando, eu sei que é, mas foi o raciocínio que o meu cérebro foi construindo conforme eu fui vendo, de que eu tava vendo uma novela, então foi muito rápido. E por que eu escolhi? Agora chegando finalmente nos porquês, que eu emendei lá no começo, que eu deixei para falar agora. Por que eu escolhi essa série para assistir e para contar para vocês, ao invés do lançamento da semana? Porque representatividade importa. Ponto final. Não há o que discutir. E na mesma semana que a Netflix lança de um tudo, na mesma semana que a Netflix lança uma série como essa, que é uma série mexicana, são latinos, vamos valorizar os nossos vizinhos. Ursal, velho, vamos valorizar esse povo. Quer dizer, eles não, porque eles não são América do Sul, né? Mas enfim, vamos valorizar os nossos irmãos latinos. Eles lançaram aquela série que desde o trailer Insatiable repercutiu muito mal. Uma série que o trailer é gordofóbico, é preconceituoso, e que quem assistiu, eu não assisti, mas quem assistiu se dividiu entre a série é ruim e a série é ruim e preconceituosa. Mas é gringa, é americana. E aí a Netflix deu prioridade na divulgação para ela, porque as duas saíram no mesmo dia. Então a Casa das Flores ficou ali, escondidinha. Teve um trailerzinho para constar. Teve uma divulgação incrível no México, que eu vi divulgação. E se você jogar no Google as duas séries, você vai encontrar notícias que a série Insatiable é a série pior avaliada da história da Netflix. Enquanto que, se você escrever La Casa de las Flores, que é o nome da série, o Google vai dizer que 97% dos usuários gostaram. Percebe? Por que eu vou assistir e vou fazer review de uma série que do trailer é ruim, a opinião pública tá falando mal, versus uma série que tem tudo, que merece uma visibilidade maior, mas que não tem porque é em espanhol?
porque é mexicana. Então, a minha escolha, e eu acho que foi uma escolha bem acertada, e é por isso. Eu vim fazer a live sozinho, não minha duplinha aqui, o Vitor, não pôde vir hoje, então eu vim fazer sozinho, porque eu quis fazer, porque eu acho que é importante a gente dar visibilidade para LGBT, para discutir racismo, para discutir drogas, para discutir nós, terceiro mundo, povos latinos, nossos irmãos vizinhos latinos, para discutir esse tipo de cultura. Essa é a nossa cultura. A nossa cultura não é americana, não é yankee. Então vamos valorizar isso, vamos assistir. É o tipo de série que é a mesma. O Netflix não trabalha com uma lógica tão diferente assim do cinema, apesar de se venderem tão disruptivos. Eles querem que as pessoas assistam, e não adianta você assistir daqui a um ano. Assiste agora, começa a ver, vai ver. Esse tipo, é a mesma lógica do final de semana de estreia do cinema. Quanto mais gente assiste, maiores as chances das renovações virem. Então, a gente tem que dar sim visibilidade para quem fala da diversidade, para quem fala com a gente, para quem fala a nossa língua, para quem fala a língua vizinha. E não é uma série ruim não, tá? Não é porque eu só escolhi assistir porque tem LGBT, porque é mexicana. Não! É uma série engraçada, de verdade. Tem alguns momentos cansativos, claro. Mas se apontar uma que não tem, tá bom. Alguma da HBO, talvez. E olhe lá. Toda série tem a sua barrigadinha ali que é cansativa. Isso é natural. Então, apesar disso, é uma série divertida, é uma série que traz valores que a gente reconhece, é uma série que questiona coisas de uma maneira legal e positiva e que principalmente mostra essas pessoas de uma maneira positiva, humana. Assim, você vê, mesmo que no humor, mesmo que no escrachado do tom da novela mexicana, você vê as questões sobre relacionamento aberto, sobre bissexualidade, homossexualidade, transexualidade, travestis, de maneira honesta, de maneira positiva. Então, vai assistir, acredita em mim, dá uma chance pra série, que eu acho que se você gosta dessa pegada latina, você vai gostar. Porque é muito, mas muito melhor do que você ficar gastando seu tempo com uma série que desde o trailer você já tá achando ruim. Tá? E é isso, hoje vai ser mais rapidinho. Semana que vem a gente volta a falar dos Estados Unidos, mas a gente vai falar de animação. O Matt Groening, criador dos Simpsons e da maravilhosa Futurama, estreia com uma série nova na Netflix, Desencanto, e a gente vai falar tudo sobre ela segunda que vem. Tchau!